Vamos, portanto, ao que nos interessa nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Não que venhamos ler só o 10, mas a leitura se iniciará no versículo 10. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Aqueles que encontraram, se manifeste com um amém. Amém. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Até aqui, amados, versículo 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Amém? Pois bem, amados, eu estive pensando no que eu deveria falar-lhes aqui nesta noite. Eu confesso aos amados que até pensei em falar-lhes uma outra palavra. Entretanto, este texto me veio ao coração, e junto com ele me veio um sentimento profético muito grande. Daí, portanto, passei eu a acreditar que esta seria a reflexão ideal para nós aqui esta noite. E eu queria pensar um pouco com vocês sobre a história desta mulher, que a Bíblia nem sequer menciona o seu nome. A Bíblia só a chama de mulher encurvada. Em outras traduções diz mulher curvada. E a epígrafe textual diz a mulher paralítica. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre a realidade traumática desta mulher, pois o texto diz que o seu sofrimento se prolongava por quase 2 décadas. Para ser preciso, o texto diz que o sofrimento daquela mulher já perdurava longos 18 anos. Bom, o texto diz que estava acontecendo um culto especial. Um culto especial que estava sendo realizado em um dia especial. O dia era sábado. Um dia que todos vocês, um tanto quanto eu, sabem que era especial para os judeus. E não só especial, mas também santo e santificado. O sábado era o dia onde as famílias convertidas ao judaísmo, os que não eram convertidos ao judaísmo, mas que professavam por nascimento e por genealogia, reuniam-se na sinagoga para celebrar ao Senhor,
para ouvir o rabino falar sobre as escrituras e discorrer sobre a Torá. É bem verdade que nesta altura se fazia uso dos atributos e dos preceitos da tradição de Moisés, porque o decálogo fora convertido em aproximadamente 613 preceitos para o judaísmo. E na altura do campeonato se fazia dissertações e dissecações sobre esses preceitos em pleno dia de sábado. Era um dia reservado para a adoração, celebração, louvor, meditação. Não se podia fazer nenhum tipo de trabalho no dia de sábado. Não se podia fazer atividade que gerasse lucros financeiros, porque o dia de sábado para o judeu não era, porque até hoje para os judeus ortodoxos o sábado é extremamente sacralizado. No sábado se adorava, se consagrava, não se podia trabalhar. Só para que vocês tenham noção de como o sábado era valorizado nesta época, se alguém da congregação fosse enfermo e quisesse pedir oração ao sacerdote da sinagoga, ao príncipe da sinagoga, esta pessoa tinha que vir à sinagoga dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para então pedir a cura. Ela não podia ir ao culto dia de sábado pedir oração para ser curada, porque não se faziam orações por curas no sábado. O sábado era de fato literalmente consagrado ao estudo e à meditação. Só que o texto que nós lemos nos fala deste culto característico em um dia específico, e o que eu acho fantástico o texto dizer para nós é que neste culto característico o pregador era excepcionalmente usado por Deus. O pregador deste culto, que aconteceu no dia de sábado, foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que a Bíblia diz que até do sábado Ele é o Senhor. E o texto afirma que Jesus, quando estava a falar, a desenvolver a sua fala na sinagoga, ele observou que tinha uma mulher no meio da congregação, enferma, paralítica, debilitada, sofrendo, angustiada. O escritor, no versículo de número 11, ele chega a dizer que a mulher tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, um espírito. Não, você não ouviu, diga forte, um espírito de enfermidade. Ora, ela não era enferma, ela tinha um espírito de enfermidade. Existe diferença entre ser enfermo e ter um espírito de enfermidade. Uma pessoa enferma pode ser o caso de uma patologia genética, pode ser o caso de um enfraquecimento biológico, pode ser o caso do amortecimento dos anticorpos e a fragilidade humana deixá-la vulnerável, e isso desencadear uma patologia. Por exemplo, fiquei exposto ao frio, fiquei resfriado, peguei uma gripe. Em consequência da gripe, o meu sistema imunológico reage e me dá febre, a garganta dói. Então isto seria uma enfermidade normal, natural, que todos nós sabemos que protege de qualquer debilidade genética. Só que o problema dessa mulher curvada que estava no culto dia de sábado, que o pregador era Jesus, Lucas chega a afirmar que o problema dela, a patologia dela, não era natural, não era genética nem hereditária.
ele chega a dizer que o problema era de ordem espiritual, porque o texto afirma que Lucas discriminou que ela não era enferma, ela tinha um espírito de enfermidade. Satanás havia se alojado na vida daquela mulher, e na vida dela ele desencadeou essa enfermidade. E olha que nós estamos falando de uma crente, de uma serva de Deus. Agora, interessante observar que quem falou que ela tinha um espírito de enfermidade foi exatamente o evangelista São Lucas. E quem conhece a biografia de Lucas sabe que Lucas era médico. Lucas era doutor de anatomia, de ciências humanas, da biologia do corpo do homem. Lucas entendia com propriedade. Agora, vale ressaltar para vocês que Lucas não foi contemporâneo de Jesus. Lucas não está falando de algo que ele viu. Lucas se dá a ele não só o crédito do doutorado, mas também de ser um habilidoso e competente escritor e historiador. Então Lucas começa a reunir os dados históricos sobre Jesus e sobre o seu ministério, dados históricos que foram deixados através da escrita e também da oralidade, de boca a ouvido. E segundo a tradição, Lucas reúne essas informações e compila neste evangelho, porque Lucas foi contemporâneo e companheiro do apóstolo São Paulo. Lucas não viveu nos dias de Jesus. Assim sendo, Lucas reúne os dados históricos sobre o ministério de Jesus e sobre esta mulher paralítica. E quando analisa o diagnóstico dela, ele chega a essa problemática conclusão. Ele chega à conclusão de que o problema dela era de ordem espiritual. Ele chega à conclusão que a enfermidade que havia na vida dela há 18 anos procedia de uma entidade maligna. Satanás havia se alojado na coluna vertebral desta mulher e havia impossibilitado ela de andar de forma reta há 18 anos. Ela tinha uma curvatura acentuada em suas costas e andava constantemente olhando para baixo. Dá para imaginar uma pessoa há 18 anos sem conseguir olhar para cima? Dá para imaginar uma pessoa há 18 anos sem conseguir levantar a cabeça e olhar para o céu? Este era o quadro traumático desta mulher. E Lucas, quando começa a ver os fatos históricos sobre ela, Lucas diz: isto aqui não é normal, isto aqui é um espírito de enfermidade. Não obstante o fato de afirmar para vocês que no caso desta mulher a enfermidade era de ordem espiritual, esta enfermidade, no entanto, já foi estudada por algumas pessoas. E o primeiro homem a diagnosticar a sintomatologia desta enfermidade foi um homem chamado Dr. Stirman. E a essa enfermidade ele deu o nome de a síndrome de Stirman, por ter sido ele o descoberto, o homem que descobriu a enfermidade e que a diagnosticou pela primeira vez. Entretanto, existe um nome técnico atribuído a esta enfermidade. O nome técnico seria cifose idiopática. Este seria o nome técnico desta doença. Eu não estou falando aqui de um leve desvio ergonômico, não. Eu estou falando de uma curvatura acentuada. Sim, se fosse hoje e nós víssemos esta mulher, nós iríamos dizer que ela seria o que comumente nós conhecemos como uma pessoa corcunda, irmãos. Uma pessoa inclinada. Agora, eu não estou falando de um leve desvio ergonômico, não. Porque quando fui apresentar a documentação à convenção para ser consagrado a evangelista, tive que passar por um médico profissional do trabalho. Ele me analisou e disse que eu tenho um problema ergonômico. Só que de corcunda eu não tenho nada, mas ele me analisou e disse que eu tenho.
Então assim, eu não estou falando de um leve desvio ergonômico que o médico disse que eu tenho. Não. Eu estou falando de uma curvatura acentuada, que impossibilita até na locomoção. E olhe que o doutor Stirma, quando descreveu a sintomatologia desta doença, ele disse que pessoas que têm cifose idiopática sentem fortes dores nas suas costas. A caixa torácica comprime os pulmões, fazendo faltar o ar. A pessoa sente tonturas, não consegue andar por muito tempo, não consegue ficar em pé por muito tempo, é propensa a desmaios por causa da falta de ar, tem que estar sempre sentada, não sobe uma escada, por mais baixo que seja o degrau, não consegue subir, e para andar precisa de auxílio na locomoção. Esta era a vida e o trauma que esta mulher vivia há 18 anos. Este era o problema desta mulher, que se prolongava há quase 2 décadas. E o que eu acho interessante é que mesmo vivendo com toda essa problemática corpórea, em pleno sábado, ela não estava em casa descansando, ela estava na igreja. O nosso problema é que quando nós estamos em crise, nós procuramos uma praia para fazer terapia, nós procuramos um ombro amigo para chorar, um shopping center para comer um menu do McDonald's com batata frita grande e um milkshake. Nosso problema é que nós procuramos aliviar os nossos traumas e as nossas crises em passeios externos. Só que esta mulher nos ensina que o lugar certo de buscar o alívio dos traumas e das crises é na igreja. Porque com toda a problemática que ela tinha, ela estava onde, pastor? No culto. Diga para a pessoa do seu lado, ela estava no culto. No culto. No culto. Porque se existe um lugar onde existe a possibilidade de um milagre acontecer na sua vida, esse lugar não é outro senão no culto. Diga para a pessoa do seu lado, se acontecer um milagre na sua vida, vai ser no culto. Diga assim, não perca culto. Não deixe de ir para culto para ir para a praia. Não deixe de ir para culto para ir passear, porque no culto é onde se recebe vitória e se ouve a voz de Deus. Tem alguém que concorda com essa fala minha ou é uma fala muito quadrada? Tem alguém que concorda com essa fala? Levante a mão e glorifique a Deus aqui. Pois bem, ela estava no culto, mesmo sofrendo, mesmo debilitada, mesmo sentindo dores, mesmo propensa a desmaios, estava sentada numa cadeirinha, mas ela não perdia o culto, a liturgia do dia de sábado. De repente Jesus assume a plataforma e começa a pregar. E o versículo 13 que nós lemos, ou melhor, onde nós encerramos a leitura, é literalmente taxativo. Como diz o ditado popular, o texto é curto e grosso. Jesus chamou a mulher na frente, estendeu as mãos sobre ela, e automaticamente o texto diz que ela se endireitou. E após se endireitar, o texto diz que ela glorificou a Deus. Interessante observar que Jesus está curando uma mulher em um culto onde a cura era proibida. Eu vou repetir por causa da microfonia. Jesus está curando a mulher em um culto onde orar por cura era literalmente proibido. Se eu fosse vocês, eu dava um glória a Deus mais empolgado. Porque eu estou dizendo que Jesus confronta as tradições locais. O que eu estou dizendo é que Jesus confronta as tradições humanas. E quando o sistema diz que não vai acontecer, Jesus se manifesta e diz, vai, porque eu sou maior do que o sistema. Entendeu? Pegou? Jesus estende as mãos sobre ela e cura. Automaticamente ela se endireita. O desvio e a curvatura some. Ela fica retinha com a sua postura física
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preciso destacar duas coisas importantes. Primeiro, Jesus sabia que não podia curar aquela mulher. Jesus sabia dos ditames da liturgia sabática. Jesus conhecia os preceitos, que afinal de contas, Jesus nasceu em um âmbito religioso. E para o judeu, antes do filho ir à escola, a aprender o beabá, ele aprende as sagradas letras do Senhor. Porque quando Deus conversou com Moisés, Deus disse a Moisés que era para aprender as letras da lei no meio da testa do jovem, para que o jovem crescesse olhando para as sagradas letras, e crescendo e envelhecendo não se esqueça dela. Então Jesus nasce em um ambiente religioso. Jesus nasce em um ambiente conhecendo as tradições, as leis, os mandamentos, o decálogo, os 600 preceitos. Prova de que Jesus sabia, aos 33 anos, que não podia curar aquela mulher. Ora, pense comigo, quando Jesus tinha 7 anos de idade, a Bíblia diz que a sua mãe e o seu pai desceram para a festa em Jerusalém. Quando estavam regressando da festa, a Bíblia diz que eles foram na frente e Jesus atrás. De repente perdeu-se o menino Jesus. Eles regressam para Jerusalém desesperados. Quando retornam, encontram Jesus no templo com 7 anos de idade, disputando Bíblia com doutores, disputando argumentos teológicos com doutores. Ora, se com 7 anos ele tem noção dos mandamentos de Deus, imagina com 33. Se com 7 anos ele conhece os preceitos da lei, a ponto de discorrer com os fariseus, imagina com 33. Os seus conteúdos estavam muito mais aperfeiçoados, os seus conteúdos estavam muito mais fixados, e ninguém melhor do que ele para saber que não podia curar aquela mulher no sábado. Diga para a pessoa do lado: não podia. A primeira coisa que eu queria destacar é isso: ele não podia, e ele sabia que não podia. A segunda coisa que eu queria destacar é o seguinte: a atitude de Jesus divide opiniões no cenário. O auditório fica dividido, porque algumas pessoas que viram o milagre acontecer, celebraram ao Senhor e se alegraram com a mulher que estava recebendo a vitória. Mas uma outra parte do plenário se divide, como já disse, que se dividiu em opiniões, passam a criticar Jesus, porque Jesus está agora ferindo a tradição, a liturgia que dizia não pode curar, a liturgia que dizia não pode abençoar, a liturgia que dizia não pode estender as mãos, a liturgia que dizia não cure aos sábados. Jesus cura, e isso irrita algumas pessoas que estavam presentes naquela reunião. Prova da irritabilidade de alguns é que quando Jesus devolve a palavra ao príncipe da sinagoga, esse tenta retaliar Jesus, esse tenta colocar Jesus em descrédito e ridicularizá-lo por ter curado esta mulher. Olha o que diz o versículo de número 14. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, tudo bem. Se não quiser, e se não tiver com a Bíblia aberta, somente me acompanhe. O versículo 14 diz assim: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no dia de sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento, e o leva a beber água? Olhem aqui para mim, por gentileza. Eu li 2 versículos. O primeiro é a fala do príncipe da sinagoga. O segundo é a réplica de Jesus, porque todos vocês devem saber que do ponto de vista jurídico, uma pessoa citada, ela tem o que chamamos de direito de resposta. Então, quando o príncipe da sinagoga agride Jesus pela sua postura de ter curado aquela mulher, automaticamente ele, como foi citado, ele tem direito de resposta.
E no direito de resposta, Jesus já entra rasgando. Jesus olha para ele e diz logo: você é um hipócrita, porque você está dizendo que eu não posso curar, só que antes de vir para o culto, você desprendeu o seu boi e levou para beber água. Por que eu não posso curá-la? A crítica de Jesus sempre foi ferrenha ao judaísmo por causa exatamente da hipocrisia. Essa sempre foi a maior crítica de Jesus, porque eles falavam e não faziam, criticavam quem fazia, mas às ocultas eles praticavam coisas horrendas. Só que o texto diz que Jesus automaticamente confronta, porque o texto diz que ele é o Senhor do sábado. Agora entenda uma coisa: diante dessa problemática que eu criei aqui, diante dessa problemática, eu me pus a pensar, pastor Felipe, por que será que Jesus se envolveu nesta situação complicada? Por que será? Ele sabia que não podia curar. A lei e o culto dizia não pode curar. Havia uma forma na liturgia que Jesus não podia curar, e ele sabia que não podia. Eu me pus a pensar, por que será então que ele curou? Por que será? O que foi que motivou Jesus? O que foi que despertou nele um sentimento de paixão por aquela mulher tão grande, a ponto de confrontar uma multidão e a própria lei e ferir? Aos olhos de alguns, ele era um herói, mas aos olhos de outros, ele era um anarquista, que estava problematizando o culto, que estava trazendo desordem na reunião. Eu me pus a pensar, o que será que motivou Jesus? Pergunta para a pessoa do seu lado, por que será que Jesus fez isso? Por que será que Jesus curou essa mulher em pleno sábado, quando a lei dizia não cure? Quando a liturgia do culto dizia não cure, por que será que Jesus curou? Me fazendo essa pergunta por algumas horas, Deus me deu uma orientação, pastor, e com essa orientação eu queria concluir a minha fala aqui nesta noite. Entendam, quando o príncipe da sinagoga tenta retaliar Jesus, ele tem o seu direito de resposta, chama de hipócrita, discrimina as atitudes do príncipe da sinagoga e daqueles que comumente levavam os seus animais a pastar em pleno sábado. E depois ele justifica a sua atitude dizendo: já que vocês levam para beber água o seu boi e o seu jumento, por que eu não poderia libertar esta filha de Abraão? Essa filha de Abraão que sofre há 18 anos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se vocês podem ter misericórdia de um jumento, por que eu não posso ter misericórdia dela? Se vocês podem ter pena de um jumento, por que eu não posso ter pena dessa filha de Abraão? Toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: ela era. Não, faça isso, porque senão você não vai entender o que eu vou pregar. Faça isso. Ela era filha de Abraão. Diga de novo: ela era filha de Abraão. Se você disse para quem está de um lado, diga para quem está do outro também. Diga: ela era filha de Abraão. Dá uma olhadinha para quem está atrás e diga assim: ó, ela era filha de Abraão. Ei, Jesus só curou aquela mulher no sábado porque ela era filha de Abraão. Mas pastor Álvaro Gramacho, pois não. Tá, filha de Abraão. E
Eu vou te explicar agora. O benefício de ser filho ou filha de Abraão é somente um. É somente um. E eu vou dizer para vocês agora: ser filho de Abraão significa ser herdeiro das promessas de Deus na vida de Abraão. Ah, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado uma glória a Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: aquela mulher tinha acesso às promessas de Deus que foram feitas a Abraão. Porque a Bíblia diz que a promessa a Abraão foram promessas de bendições. E a promessa de Deus na vida de Abraão é a seguinte: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aquela mulher era herdeira de promessas de Deus. Foi por isso que Jesus curou ela no sábado. Porque ela era detentora de uma linhagem profética. A graça de Deus estava sobre ela. Mesmo sofrendo, mesmo sendo alvo do diabo, mesmo sendo escrava de Satanás por 18 anos, ela era filha de Abraão, herdeira de promessas. Jesus está pregando, aquela multidão de gente, aí Jesus olha para a mulher. Quando Jesus olha para a mulher, vê ela curvada, sofrendo e balançando a cabeça, confirmando o que estava ouvindo. Glória a Deus. Quando Jesus olha ela, escuta só. Quando Jesus olha ela, Jesus pensa, a lei diz que eu não posso curar. A tradição diz que eu não posso curar. A convenção diz que eu não posso curar. A liturgia diz que eu não posso curar. O hipócrita do presidente da sinagoga diz que eu não posso curar. Só que a promessa de meu pai na vida de Abraão me diz que eu devo curar. Já que a promessa é maior, eu vou curar no dia de sábado, porque a promessa é maior. A promessa é maior. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: a promessa é maior. A promessa é maior. A promessa é maior do que o sistema. A promessa é maior do que os fariseus. A promessa é maior do que essa raça de cobra venenosa que é contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a tua empresa, contra o teu casamento. A promessa é maior. A promessa é maior. Aí Jesus olha para ela e diz assim: eu tenho que curar, porque a promessa me manda curar. Eu tenho que abençoar, porque a promessa diz que eu tenho que abençoar.